Oi, oi, oi! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse primeiro vídeo eu quero falar um pouquinho sobre como é feito a consulta de fisioterapia. É uma dúvida muito frequente, eu recebo quase que diariamente essa pergunta, tipo, mas o que você faz? Como que você faz? Então muita gente tem essa dúvida, muita gente tem medo de que vai acontecer aqui dentro. Então eu fiz esse vídeo para tentar explicar um pouquinho o que acontece aqui no consultório. Então primeiro, a gente vai fazer uma avaliação, que é uma avaliação bem detalhada. Então ela vem uma anamnese, que é uma entrevista, algumas perguntas, e essa anamnese, essa primeira parte da avaliação, ela é específica para cada caso que chega até mim. Então antes de chegar no consultório, eu já sei qual que é a queixa dessa paciente e qual é a entrevista que eu preciso fazer com essa paciente. Então essas perguntas elas são específicas para cada caso e eu vou tentar entender um pouco a história desse problema que apareceu. Seja uma incontinência urinária, seja uma gestante, se essa gestação é planejada, se não é, se tem alguma questão dentro da gestação, né? Física, dor, perda de urina, alguma coisa. Se for uma disfunção sexual, eu quero entender a história, quando que começou, como que começou, se ela é primária, né? Se desde a primeira relação ela já tem essa dor, esse problema, ou se ela é secundária, né? Teve algum evento X que depois desse evento começou a ter essa dor, enfim. A anamnese ela serve para nortear também a minha avaliação física e ela é extremamente importante porque a gente pega algumas coisas ali que nem a paciente sabe que pode estar impactando no problema dela. A segunda parte é uma avaliação física. Então eu preciso avaliar, eu sou fisioterapeuta, então eu preciso avaliar o corpo dessa paciente como um todo. Então sabe aquela avaliação física que você já deve ter feito em academia ou em outras consultas de fisioterapia, que eu vou ver o corpo todo? Vou ver os ombros, eu vou ver o tronco, eu vou ver a pelve, eu vou ver se o pé está bem posicionado, eu vou fazer testes dinâmicos de mobilidade. Dependendo da queixa, tem alguns testes específicos de força, por exemplo, força abdominal, força de glúteo, estabilidade da paciente, enfim, uma avaliação física rica, bem detalhada. Claro, ela é norteada pela queixa, então essa primeira parte de entrevista, ela vai também nortear essa parte da avaliação física. E por último, a avaliação física local, que é o que algumas pessoas não conseguem entender. Como que vai avaliar os músculos do assoalho pélvico? Simples, gente, a gente avalia palpando. Tem a opção do atendimento online, que é uma avaliação falada, e dentro do consultório é uma palpação. Todo mundo precisa de palpação? Quando está no consultório, todo mundo merece essa palpação. Porque com a mão eu vou conseguir entender como que está esse tônus, se tem algum ponto de tensão, como que está a força, né, de contração dessa paciente, como que está a resistência, quanto tempo essa contração ela se sustenta, como que está o relaxamento, é um relaxamento adequado, é um relaxamento que demora, não relaxa, porque algumas pacientes com disfunção sexual, elas não conseguem ter um relaxamento adequado. Então, tudo isso conta, né? Quantas contrações essa paciente consegue fazer com aquela resistência, sustentando aquele tempo que eu já avaliei. Então, isso tudo é parte da avaliação. Se tem alguma alteração anatômica, se tem alguma questão de flacidez, por exemplo, debaixo de colágeno, como que está essa uretra? Essa uretra está bem posicionada? Ela tem um prolapso? Ela está aberta? O ânus, a região anal, tem plicoma, não tem, tem cicatriz, como é que tá? Tudo isso a gente faz nessa avaliação física, com muito respeito. As minhas pacientes podem colocar aqui, né, comentar aqui como que é, se sentirem à vontade. Tem muito respeito, não é uma coisa forçada, não é para ser uma coisa desconfortável. Às vezes vai ter um desconforto ali inicial, mas eu sempre falo com elas, gente, se tiver uma dor insuportável, me fala. E a ideia é que essas pacientes se sintam seguras de vir até o consultório para a gente tratar. Esse toque, essa palpação, não é um toque porque não vai lá no útero, é uma palpação muscular. Ela não é para ser uma palpação dolorosa. Ela é para ser uma palpação, né? Sem dor, como a gente palpa qualquer outra parte do corpo. Se tiver com dor, às vezes dói ali, mas não é para ser um toque doloroso. Então é para ser confortável. O consultório, né, aqui, essa sala,
é para ser um lugar de acolhimento, é um lugar que a pessoa se sente segura. Então, basicamente, essa primeira parte do processo é a parte mais importante. A primeira consulta, todas essas avaliações, ela é a parte mais importante do tratamento, porque é a partir daqui que norteia tudo que eu vou fazer. Então, a partir disso, né, fiz essa primeira avaliação, esse primeiro contato, é um pouco mais demorado a consulta, porque eu realmente gosto de investigar o que está acontecendo com essa paciente. A partir disso, eu vou traçar um tratamento, uma linha de tratamento. E aí, as próximas consultas, elas são feitas baseadas nessa primeira avaliação, sempre reavaliando. Então, a gente faz a primeira consulta, algumas pacientes já vão com exercício para casa nessa primeira consulta, outras não, porque eu preciso ainda de alguns dados que ela vai ter que fazer em casa e trazer para mim. Então, sempre tem um para casa. E nas próximas consultas a gente vai tratando e reavaliando, tratando e reavaliando. Então, a paciente, ela vê o progresso dela, vê a melhora dela, à medida que a gente vai fazendo essas outras consultas. E aí as outras consultas vão ser os exercícios que eu identifiquei, se precisa de alongamento, se precisa de fortalecimento, e sempre com exercício para casa. A gente estima que, antes, estimava que 50% do tratamento era o que a gente fazia no consultório, a gente fisioterapeuta, e 50% era o que a paciente fazia em casa com os exercícios que são orientados para casa. Hoje, a gente sabe que 80% é o que a paciente faz em casa com a orientação que a gente dá no consultório. Então, tem uma responsabilidade. Não estou aqui no lugar de fazer um milagre, né? Vou chegar, vou curar essa paciente. Não, eu vou guiar vocês, eu vou ajudar vocês a se curarem. Então, a fisioterapia, ela basicamente é isso. O prognóstico, né? O tempo desse tratamento. Quanto tempo que dura o tratamento? Depende. É triste, mas depende. Tratamento de incontinência urinária tem uma média de 3 meses, né? São ali em torno de 10 consultas. A gente consegue ter um resultado muito bom com essa paciente. Mas não é um tratamento que fez 3 meses, acabou e nunca mais volta aqui. A gente vai acompanhando por 10 meses depois da alta, eu ainda acompanho essa paciente, ela vai voltando no consultório de tempo em tempo. Então, em relação ao tempo de tratamento, isso vai variar um pouquinho de acordo com cada caso. Então, a gente vai ter casos aí que o tratamento vai durar em média 3 meses, como uma incontinência urinária, que é em torno de 10 sessões. É um tratamento mais previsível. Os tratamentos de disfunção sexual é um tratamento que ele depende muito do emocional da paciente, ele vai depender muito da resposta que essa paciente tem a cada fase do tratamento e principalmente do que a paciente faz em casa, o fora do consultório. Então, se ela está seguindo corretamente os exercícios, se ela tem feito, se ela tem se desafiado um pouquinho mais, muitas vezes para as mulheres que não conseguem ter penetração, fazer os exercícios pode ser um pouco difícil, né? Assim, angustiante em casa. Então, isso vai impactar um pouco o tempo, né? Mas ainda assim, continua numa média de 3 meses, né? Algumas pacientes um pouquinho menos, umas pacientes um pouquinho mais. Hoje, assim, de tempo, a paciente que eu acho que eu tive um tempo maior de atendimento foram 6 meses de tratamento com consultas semanais. Uma paciente bem desafiadora, assim, né? No mais, todas as pacientes, elas conseguem melhorar, né, em 3, 4 meses, 5 meses, vindo toda semana no consultório, mas principalmente fazendo exercícios em casa, né? Eu sempre bato nessa tecla. Gestante também vai depender de quando que essa mulher chega no consultório, que o ideal é vir antes de gestar, 1 ano antes, né? Quando tá ali tentante, é bom que venha, porque a gente vai preparar esse corpo, né? A gestação, ela vai sobrecarregar o assoalho pélvico, ela vai sobrecarregar as articulações ali de quadril, joelho. A gente precisa preparar esse corpo para receber a gestação. Então, vindo antes, gasta menos depois. Então, se tiver alguma disfunção, a gente já vai tratar antes da gestação, mas, né, vamos falar gestante já grávida. Chegou no início, tá tudo bem?
o acompanhamento mesmo, ele vai acontecer de forma mais espaçada durante a gestação. Chegou do meio para o final, aí já é um acompanhamento mais próximo, principalmente se tiver alguma queixa, né? Se tiver dor, se tiver incontinência urinária, então a gente vai precisar de fazer esses ajustes aí mais perto, né? Algumas com consultas mais próximas. E para a preparação para o trabalho de parto em si, mesmo quando já chega bem no finalzinho, aí é a partir de 34 semanas que a gente precisa fazer um acompanhamento semanal. Então, tudo depende de como a paciente está, do que ela tem, qual é a queixa, do que eu observo na avaliação. E aí, dentro do consultório, eu falo o tempo que ela vai precisar. Também, gente, é levado em consideração a disponibilidade dessa paciente de vir à consulta, a questão financeira também, a gente sabe que é importante, então tudo é avaliado e adequado para cada paciente, por isso que é um atendimento personalizado. Ele é individual, não tem como eu falar aqui que vai ser para todo mundo 10 consultas e eu vou resolver o problema. Não, não é assim que funciona. E por ser um atendimento muito personalizado, muito individual, cada paciente vai ter uma tratativa diferente. Então, mas fiquem seguras, é um tratamento muito acolhedor, é um tratamento tranquilo e se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou pode me mandar mensagem também nas minhas redes sociais, que eu respondo com todo carinho, o tempo que eu tiver para responder. Então, já corre lá no Instagram, a minha página é Luciana Torres Fisiopélvica. E pode deixar comentários aqui também. E-mail é mais difícil de responder, mas se vocês mandarem, eu vou fazer um esforço para responder. Um abraço e até o próximo vídeo.